Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Dr. Bruno. Boa noite, espectador da CNN. Boa noite, Caio. Começamos com você, Caio. Suas primeiras considerações, por favor. Claro. Bom, mais uma vez, o nosso debate ele orbita aí o universo das intrigas palacianas, né? Para mim, rancor, maledicência, como qualquer conflito pessoal, né, de natureza política, é uma questão lateral e de fácil superação. Até porque, né, parafraseando Talleyrand, os políticos têm amigos. Os políticos não têm amigos, perdão, os políticos têm interesses. Isso explica, né, a aliança entre os presidentes petistas e Fernando Collor nas Alagoas. Explica também o apoio do Paulo Maluf a Fernando Haddad aqui em São Paulo. E também explica, né, a troca de mensagens afáveis via Twitter entre o governador João Dória e o corrupto Lula. Eu também acredito que dar muito protagonismo a essas rusgas pessoais alimenta a tal fogueira das vaidades, né, que já encontra no ego das nossas autoridades combustível suficiente para queimar o Brasil inteiro repetidas vezes. Mas tudo bem, eu compreendo que a política tem sim esse componente de fofoca, né? E é uma fofoca que pode ter consequência social. Então, aproveitando esse aparente marasmo, né, no noticiário, fofoquemos sobre o estremecimento da relação entre o presidente da Câmara dos Deputados e o ministro da Economia. Mas para sair um pouco da atmosfera do fuxico, né, que não é minha área de especialidade, eu gostaria de ampliar um pouco a discussão. Sem perder de vista essa tensão particular entre ministro e deputado, a questão genérica que eu proponho para a nossa reflexão é a seguinte: uma péssima relação pessoal pode atrapalhar o alcance de um objetivo comum? Eu diria que sim. Inclusive, nesses casos, o fracasso é uma possibilidade ainda maior, mas nunca uma certeza. Eu imagino que Churchill, o herói da democracia, e o Stalin, um tirano socialista, não se davam muito bem. Isso não os impediu de unir esforços para derrotar um inimigo comum, porque o objetivo maior de ambos transcendia questões menores. É claro que esse exemplo ele fica contaminado pela agravante das escolhas de vida ou morte da Segunda Grande Guerra. Mas conforme os desafios impostos aí pelas nossas circunstâncias, cada um de nós encontra a sua motivação, seja ela fruto de uma necessidade, de uma meta, de uma vaidade ou de um nobre ideal. E é com base nessa combinação de fatores que nós atuamos no mundo. Claro, seria muito mais fácil se nós sempre encontrássemos um ambiente acolhedor sob medida para nós, né, com pessoas leais e amistosas. Mas isso é um bônus, não é um direito adquirido. Por isso que eu não preciso ser o melhor amigo do Dr. Bruno ou frequentar a casa da Mona Lisa para oferecer para o espectador da CNN uma argumentação de qualidade, contribuir para um bom programa. Eu não preciso nem concordar com a linha editorial da emissora. Porque o meu compromisso profissional é que eu vou além. O meu interesse existencial de estar aqui falando com vocês supera qualquer dificuldade de relacionamento que, eventualmente, eu tenha com os meus colegas. Agora, isso é um exemplo pessoal, inclusive hipotético. Mas a gente pode extrapolar para várias situações do dia a dia. Detestar o seu professor não te impede de alcançar o objetivo de passar de ano, que, diga-se de passagem, é um objetivo comum entre mestre e aluno. Detestar o seu chefe não te impede de continuar gerando valor para a empresa na qual você trabalha. É o objetivo comum de todas as equipes que atuam no setor privado. Detestar seu colega de time não vai fazer você desistir de ganhar o campeonato. Assim como detestar o governo e os seus políticos não é desculpa para não seguir as suas leis, porque a manutenção da ordem também é um objetivo comum. Ou seja, o que vale para mim, o que vale para você, também vale para os poderosos de Brasília que estão aí dançando ao redor da fogueira das vaidades. É perfeitamente plausível supor que o relacionamento pessoal entre o presidente da Câmara e o ministro da Economia não é um fator decisivo para a aprovação da urgente e necessária reforma administrativa. E por quê? Porque em ambos os polos, né, nós temos aí agentes políticos de viés reformista. Dos dois lados, nós temos autoridades públicas temporárias com desejo de deixar um legado permanente. E sobre os ombros de ambos recai a imensa responsabilidade de reformar a Casa Brasileira antes que ela colapse sobre o próprio peso, soterrando em dívidas a população que ela deveria proteger. Portanto, motivação e circunstância e inteligência, né, não faltam aos senhores Rodrigo Maia e Paulo Guedes para que eles avancem a agenda do novo serviço público, apesar aí do seu desalinhamento afetivo. E eu deixo aqui um apelo, como cidadão brasileiro, né, nada interessado nos sentimentos particulares das autoridades, mas muito preocupado, né, com o futuro do país e com a imagem, né, que os senhores passam ao tornarem públicas essas desavenças. Olha ele! Olha ele! Detestem-se, mas cordialmente.
Vamos então às suas primeiras considerações, Bruno, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Caio, bem-vindo de volta. Valeu, inspiradíssimo. Vamos ter muitas convergências hoje. Minhas amigas, meus amigos telespectadores, boa noite. Eu inicio a minha fala com uma célebre frase já dita aqui várias vezes: a política é a arte do possível. É uma frase que guarda em si um conteúdo muito rico. Porque em uma democracia, o possível para todos sempre será melhor que o perfeito só para alguns. Vamos então ao debate. Bruno e Caio, por favor. O possível para todos sempre será melhor que o perfeito só para alguns. Excelente, doutor. Realmente, não sou só eu que estou inspirado. É um prazer retornar aí sendo recebido por tão louvável argumentação. Mais ou menos. Bom, só para colocar aí, eu acho que a questão da intriga palaciana, ela é fácil, ela já está praticamente exaurida, aqui não vai haver divergência, né? Mas eu queria trazer para o espectador da CNN a fala do presidente da Câmara, né, líder do Centrão, o senhor Rodrigo Maia, que diz o seguinte, aspas, para mim é importante aprovar as matérias, não falar com o Paulo Guedes. Então, apesar da deselegância aí no comentário, a fala ela explicita, sim, foco no objetivo, que em última análise é o que mais importa aí para o povo brasileiro, né? Como diz o talentoso apresentador e imitador, o André Marinho, quando ele faz aquela personificação do presidenciável Ciro Gomes, né? Não importa a cor do gato, importa que ele casse o rato. E não parafraseando isso, também não importa o humor do gato, não importa as amizades do gato. O importante é ele entregar o serviço, e aqui a gente está falando, claro, dentro das balizas legais. E também um pouco mais cedo, né? O nosso âncora, o jornalista Caio Junqueira, quando perguntado sobre esse ruído, né, na relação, essa tensão na relação entre ministro e deputado, se isso afetaria a aprovação da reforma, ele foi muito claro, né? Ele disse, olha, essa fogueira das vaidades que arde sem parar não afeta a aprovação, porque o Rodrigo Maia quer sair com um legado de reformista. E todo mundo sabe que eu sou um crítico muito vocal à presidência, né, do senhor Rodrigo Maia, mas a atuação mais recente dele, de fato, denota aí um compromisso, não só com a agenda reformista, mas também com responsabilidade fiscal. E ambas promessas, né, não só do governo de turno, o governo eleito, como também do parlamentar. Então, a gente teve aí recentemente a aprovação do novo Marco Civil do saneamento, foi muito importante, a manutenção do veto presidencial, que impede aí o aumento irresponsável, né, no funcionalismo público, e esse compromisso declarado com a reforma administrativa, que é uma ampla peça legislativa fundadora do novo serviço público no Brasil. Caio, eu acho que você tem razão, eu concordo com você e com o Caio Junqueira, de que essa rusga que parece existir entre o ministro Paulo Guedes e entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ela não vai afetar, a princípio, nenhuma das reformas. Até porque é antiga, esses atritos são antigos. E aumentar a arrecadação, isso fazendo parte de um plano do Ministério da Economia, isso pode trazer problema sim. E aí a gente já saiu de intrigas palacianas, para usar o termo do Caio, e a gente está falando aqui de divergências claras no plano econômico. Tem até uma controvérsia, né, doutor? De repente essa rusga, claro, instigar animosidade não é um método de gestão ortodoxo, né? Mas em se tratando de poderes distintos, que em tese deveriam servir como freios e contrapeso um do outro, você pode até argumentar que a rusga é válida e denota independência, e a gente quer justamente um legislativo que controle os excessos do executivo e vice-versa, né? E a Constituição ela oferece aí os mecanismos para que os poderes atuem de forma harmônica e independente, dessa forma um fiscalizando o outro de acordo com as suas atribuições. Talvez exista aí alguma divergência não só com questões de natureza tributária, mas em relação à paternidade, né, dessas reformas, e sim, um tema sempre debatido, mas é que a gente começa a dar risada aqui, né, falando agora com o espectador, diretamente com o espectador da CNN, porque no meio do noticiário político você começa a ouvir palavras como ciúmes, rompimento, bastidores, enfim, cancelamento de almoço, azedou a relação, enfim, não combina
com uma atmosfera republicana, reformista e, acima de tudo, madura, especialmente... Olha ele! Porque isso tira protagonismo das verdadeiras discussões, que são as reformas estruturais, como você bem colocou, e que, por essa situação de crise, né, econômica, elas estão muito ligadas. Eu destacaria, inclusive, o projeto da Lei Orçamentária Anual, que foi pouquíssimo discutido no debate público, perdeu protagonismo. Tem questões importantes, como, por exemplo, o aumento de 20% nas verbas do Bolsa Família, mas aquela ausência que não preenche uma lacuna, a ausência sentida do programa Renda Brasil, que se tornou agora um problema de construção também para o Legislativo. Então, isso perdeu protagonismo. A reforma administrativa em si, como eu disse, é uma ampla peça legislativa que vai refundar o serviço público no Brasil. Você sabe que aquele desligamento por insuficiência de desempenho, conforme o artigo 41 da Constituição, ele não está regulamentado até hoje, Isso é uma legislação dos anos 90, uma reforma dos anos 90, e agora, finalmente, você tem os parâmetros. Isso é revolucionário em termos de gestão pública. E tem, enfim, já esgotou o tempo desse meu breve argumento, mas depois a gente endereça essas questões. Caio, eu só acho bom pontuar que quando a gente traz essas discussões aqui, não é porque a gente quer discutir fofocas do Palácio do Planalto. Sim. A gente traz essas discussões aqui porque foram apurações que foram levantadas por repórteres e foram ditas publicamente. Essas sutilezas são muito importantes a gente trazer aqui para o debate e para o telespectador da CNN. Uma perda de tempo. Perda de tempo? É claro que se fosse para atribuir culpa sobre a pauta, ela recairia principalmente sobre as autoridades, principalmente a julgar por essas falas infelizes, essas falas infantis, essas provocações, ou inclusive com as autoridades usando a imprensa como veículo para a desopilação das suas frustrações pessoais. Olha ele! Agora, de novo, retornando, vamos falar do que realmente importa, que são as pautas legislativas. A gente está falando de uma reforma de enorme impacto social. Porque quando a gente fala que a gente quer fundar um novo serviço público ou reformar o serviço público, em última análise, a gente está falando da prestação de serviço à população brasileira. Tornar o serviço público melhor, tornar o serviço público mais eficiente. Então, eu dei um exemplo legislativo. A gente tem uma regra constitucional que está há décadas sem regulamentação. Na verdade, ela exige lei complementar para ser alterada. O que essa PEC faz? Ela coloca essa exigência como uma lei ordinária. Então, isso vai permitir a estados e municípios que coloquem aí os seus critérios para que o funcionário público possa ser afastado por insuficiência de desempenho, que é o mínimo. Você tem algumas localidades no serviço público, na área de educação, você tem professores aí com um nível de absenteísmo gigantesco. A gente está falando de 2, 3 aulas em 10. Isso é inadmissível. Outra coisa, acaba com aquela excrescência jurídica, que é o regime jurídico único. É importante falar disso também. Você tem profissões como operador de videocassete, encadernador, operador de telex, datilógrafo. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. E tantas outras profissões, inclusive profissões arcaicas, que já caíram em desuso há décadas, na mesma equivalência, no mesmo sistema jurídico, por exemplo, de um diplomata. E a gente entra naquela questão, o que são cargos de governo e o que são cargos de Estado. E você cria, não é uma legislação maniqueísta que estabelece uma dicotomia, proteção total ou ausência de proteção, não. São vínculos jurídicos e de estabilidade distintos conforme cada carreira. E a gente teve aí um período de uma década que foram criados um aumento de 350% chegou no número de carreiras e planos gerados. Então, isso de certa forma organiza a parte de recursos humanos do governo federal. Aí você vê, ao invés de a gente estar discutindo isso, e os meandros dessa legislação e como ela vai impactar o futuro do país, afinal de contas, ela é daqui para frente, então ela não impacta o funcionalismo público contratado atualmente. Ao invés de a gente estar discutindo isso, a gente discute os humores do senhor Rodrigo Maia e do senhor Paulo Guedes. Então, assim, só rindo para não chorar, até porque é sexta-feira. Na verdade, Caio, na minha visão,
Eu entendo que os dois assuntos estão completamente imbricados, eles estão conexos. E eu vou dizer por quê. As grandes rusgas entre Paulo Guedes e Rodrigo Maia aconteceram por conta do envio ou da falta do envio desses projetos, dessa reforma para a Câmara. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele disse aqui, olha, a primeira PEC que a gente precisa, antes de mais nada, pode colocar o que vocês quiserem, é a emergencial, que ainda não foi apresentada. Quer dizer, já está em vias de. Vamos para os argumentos finais. Continuar com a palavra. Bruno, por favor. Bom, então, eu queria só complementar para mostrar que por trás dessas intrigas, sempre que a gente está olhando os comportamentos políticos, a gente não está fazendo isso por um mero interesse de saber se um está brigando com o outro. Sim. Não é esse o interesse jornalístico que tem isso. São os sintomas, são o que esses comportamentos ou essas animosidades nos rumos da República. Seus argumentos finais, Caio, por favor. Bom, sobre o texto, né, da reforma administrativa, eu vou pegar carona na fala inicial do Dr. Bruno. De novo, a política é a arte do possível. Você tem que fazer um texto, de certa forma, genérico, com denominadores comuns, para serem aperfeiçoados aí pelo parlamento. E como ele bem colocou, por exemplo, quando você mexe no artigo 41 da Constituição, né, e você quebra a exigência de uma lei complementar para determinar o que é insuficiência por desempenho e passa ela para a lei ordinária, e inclusive já com um projeto de lei ordinária como sugestão, a gente tem que lembrar que uma reforma, né, com esse escopo gigantesco, ela não é uma bala de prata, ela é um processo. Né? Você tem a lei constitucional, depois você tem as leis complementares, as leis ordinárias, você tem os decretos que regulamentam elas, as leis estaduais e por aí vai. Não é fácil reformar um sistema que está tão viciado. Então, assim, para o espectador que for mais interessado nesse tema, eu recomendo que leia o artigo 37 dessa PEC, uma pena que já acabou o nosso tempo, que fala sobre proibição de férias superiores a 30 dias, que restringe penduricalhos e vantagens, que restringe aquela vergonha que é a aposentadoria compulsória como modalidade de punição. Imagina, a sua punição é se aposentar para sempre, sem nenhuma sanção administrativa, nada. Então, esse tipo de coisa que a gente está falando que eu acho que deveria ter mais protagonismo. É uma pena que as nossas autoridades estão gastando tempo e energia com rusgas públicas. Obrigada, debatedores. Bom fim de semana, Bruno. Bom fim de semana, Caio. Igualmente. Antes de encerrar, a gente lembra que no próximo domingo, 6h30 da noite, tem estreia da série Anthony Bourdain. Inéditas aqui no Brasil. Agora o boa noite é para a pessoa que vai folgar 3 dias. Isso é uma vergonha. Estava impossível nessa edição. Bom feriadão, Caio Junqueira. Obrigado, Mona Lisa, para você também e para todos que nos assistem. Um excelente feriado a todos. Isso aí. Na segunda-feira, ao meu lado, estreando na apresentação da firma, Yuri Pita. A conferir. Bom descanso a todos. Fundível. Tchau, até segunda.